Entre Conversas está no ar e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre racismo. Fique com a gente! De acordo com a pesquisa feita em novembro do ano passado pelo Poder Data, 81% dos brasileiros dizem haver preconceito contra negros no Brasil por causa da cor da pele. Como mudar essa realidade? Combatendo, se informando e falando sobre o racismo. Para isso, eu converso hoje com a doutora Marivânia Araújo, que é do Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiros da UEM. Tudo bem, Marivânia? Tudo bem, Jade. Marivânia, para a gente começar a falar sobre esse tema super importante, eu queria falar da importância não só de não ser racista, mas de ser antirracista. É muito importante, né? É muito importante, Jade. Eu agradeço a deixa, aproveito também para agradecer o convite de estar aqui conversando com você. E é exatamente isso que você falou, né? Não basta dizer que não é racista. O racismo, ele é a concretização do preconceito, a concretização da exclusão, né? Então, dizer que não é suficiente. É preciso, como você falou agora na abertura do programa, se informar, discutir, colocar em pauta o tema do racismo. Porque o racismo está presente nas nossas relações. Então, as pessoas precisam assumir que nós vivemos numa sociedade racista, pensar sobre isso, estudar sobre isso e agir sobre isso. Uma das formas, por exemplo, né, como é que se dá essa ação, por exemplo, quando eu ouvi uma piada, né, um gracejo, enfim, racista, para começar, não ria, né? Porque uma piada que ofende o outro, né? uma piada que possa ser homofóbica, gordofóbica, ou que tenha a ver com capacitismo, né? Ela deve ser evitada. Tudo que dói o outro, a gente deve evitar. Então, isso já é um bom começo, porque a gente sabe a quantidade de piadas de mau gosto, né? No meu ponto de vista, não são piadas, são ofensas. Mas a gente sabe a quantidade de piadas de mau gosto que são ditas diariamente, né, e que vão maltratando, né, e humilhando as pessoas. Então, a gente já pode começar por aí, né? Não vamos rir desse tipo de brincadeira. Nesse caso, não é só fazer a nossa parte, e sim combater de fato, né? É o momento de se impor. Não dá para a gente ver determinadas situações e estar presente, seja com família, com pessoas que a gente ama, e ver situações dessas acontecendo e vou passar a mão na cabeça porque é o meu amigo, é quem está comigo. Não, é o nosso papel de amigo, ou até de pessoas que a gente não conhece mesmo, e dizer, você está errado, isso não existe, está tudo errado aqui. Exatamente, está tudo errado aqui. Então, como você falou, né, presenciar casos de racismo e pessoas que a gente gosta, que elas cometem, e isso acontece. Quando a gente se desperta para o racismo, né, a gente fala sobre isso, é um momento, inclusive, de algumas desilusões, né, porque a gente vai perceber que pessoas que a gente gosta, pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades, parentes, elas também reproduzem o racismo, né? E aí, uma perspectiva é o seguinte: vamos falar com essa pessoa para que ela fique melhor ainda. São pessoas que a gente gosta, então a gente quer que elas sejam pessoas melhores, para elas se tornem melhores, para a gente gostar mais ainda delas, né? Então, falando, informando, né? E hoje, já há alguns anos, né, nós temos um aliado que é maravilhoso, que é o Google, né? Então, coloca lá no Google informações, e tem um monte de vídeos na internet, vários perfis no Instagram, no Facebook, no Twitter, né? Pessoas ali dispostas a apresentar dados, a dar informações e a apresentar uma forma de agir que seja antirracista. Pensando em propagar informações, há algumas semanas aconteceu um episódio que chamou a atenção, acho que do país inteiro, que tem um reality show muito popular, e aí houve um episódio de racismo
e o apresentador até interviu. E quem cometeu o racismo, apesar de ter ouvido tudo que o apresentador tinha a falar, não só o apresentador, como na figura de uma pessoa branca que estava passando as informações, mas também quem sofreu, sobretudo, quem tinha sofrido o racismo e outras pessoas negras passando a informação, ainda assim essa pessoa não conseguiu dizer me perdoe. E isso acontece muito, né? E isso acontece muito. E aí eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte fato, né? Como o dado ali mostrou, que 81%, né, da população brasileira, ela percebe o preconceito, o racismo por conta da cor, por conta da raça. Então, nós, 81%, né? Então, nós vivemos numa sociedade racista. Então, nós estamos muito propensos a reproduzir ações racistas. Então, vamos partir desse princípio, né? Então, se tem algumas pessoas dizendo, né, como foi o caso do programa de televisão que você falou, dizendo que houve racismo, a pessoa deve calar e pensar, bom, a sociedade brasileira é racista. 2 pessoas negras estão me dizendo que eu agi de modo racista. Eu devo ter sido racista, né? Pedir desculpas, isso é importante, fundamental, mas também calar e ouvir. Bom, o que eu posso fazer para mudar essa minha atitude? Né? Eu gosto sempre de lembrar, Jade, o seguinte, o problema do racismo, ele não é um problema da população negra. Né? Não é um problema, o problema do racismo não é um problema meu. E você, como uma mulher branca, está isenta dessa questão. Não, o problema do racismo é um problema da sociedade brasileira. Por conta do racismo, pessoas são agredidas, pessoas são assassinadas, pessoas são ofendidas, crianças se sentem mal no ambiente escolar e têm o seu rendimento escolar diminuído, né? Pessoas não recebem a sua remuneração de acordo por conta da sua cor de pele. Pessoas não são admitidas, né? Não entram no mercado de trabalho por conta da sua cor de pele. Então, quem está perdendo com isso tudo? Obviamente, primeiro, né, quem perde são as pessoas negras, né? Que muitas vezes o racismo deixa marcas para a vida toda. Mas quem perde é a sociedade. A sociedade perde talentos, a sociedade perde em crescimento, a sociedade perde em criatividade, a sociedade perde em paz, né? Porque o racismo, ele é um elemento de violência, ele é um elemento que agride, que fere, que humilha e que mata. Então, o racismo é um problema que deve ser combatido na sociedade brasileira, para que a sociedade brasileira seja uma sociedade igualitária, uma sociedade melhor. O que a gente vê muito é que, por que então pessoas negras têm sempre esse peso de ensinar pessoas brancas sobre o racismo? E é uma questão a ser muito pensada, porque a gente vive numa sociedade, num mundo assim, em que a tecnologia traz para a gente informação a todo tempo. E aí, esse participante falou, mas eu sou da roça. E na roça eu não tinha acesso à informação. E muitas fotos desse participante era bem longe da roça, em lugares que a informação chega e chega muito. Então, até que ponto a informação não é uma escolha? E aí, por que sempre esse peso? Então, por que isso? Eu estava rindo quando você estava falando, porque eu acho que essa fala dele é até uma ofensa às pessoas da roça, né? E as pessoas que estão no interior, as pessoas, enfim, que estão na agricultura, né? Não estão na cidade, enfim, elas também têm acesso à informação, elas têm acesso ao livro, elas têm conhecimento, tem gente muito produtiva, muito inteligente, muito capaz lá, tanto lá quanto aqui, né? Enfim, com algumas especificidades, mas pessoas muito capazes. Então, essa é uma desculpa, já que eu acho que ela é um elemento do racismo. O racismo, ele é um sistema com vários elementos, com várias características. E ele tem uma característica em que, inclusive, ela torna ele ainda mais difícil de ser combatido. Ele se transforma, ele se adapta. Então, hoje em dia, as pessoas sabem que
não é bom ser racista. As pessoas não querem ser racistas. E aí elas vão elaborar respostas, formas de ocultar isso ou de justificar a ação racista que ela tem. É que eu acho que muito se ouve hoje em dia, não é o meu lugar de fala. E aí a gente toma isso como isenção. Não é o meu lugar de fala e por isso eu não devo agir. E vai completamente na contramão, né? Mais uma vez, eu concordo com você. E para falar o seguinte, concordo exatamente com o que você disse. Quando as pessoas falam não é o meu lugar de fala, elas estão só querendo se eximir, se isentar da discussão. Quando se coloca a questão do lugar de fala, é para dizer o seguinte, todas as pessoas têm lugar de fala. Você pode falar da, sei lá, questão do petróleo no Brasil, embora você não seja estudiosa sobre petróleo, né? Mas você pode falar sobre isso. Não, eu acho que, enfim, sei lá, o Brasil deve explorar o petróleo também e tal. É o seu lugar, um lugar de jornalista que tem informações, que leu na internet, enfim, que esse é o seu lugar de fala. Não é porque você não é especialista num assunto que você não pode falar, né? É disso que significa lugar de fala. Então, eu tenho um lugar de fala para falar sobre a questão racial, porque eu sou uma mulher negra. Mas esse lugar não é exclusivo, não sou só eu que posso falar. Outras pessoas podem e devem falar. E elas têm um lugar de fala, né? O lugar delas. Homens brancos podem falar sobre o racismo, né? Mas ele está falando do lugar dele, lugar de fala, lugar de homem branco. E aí ele vai falar de uma perspectiva, e que é uma perspectiva que não vai ser tão completa quanto a minha. Porque ele, por exemplo, uma pessoa branca nunca vai sofrer racismo. E que talvez, se permitindo viver essa experiência, mude a sua opinião, mude, tomara que sim, mude todo esse pensamento. Exatamente. Falar sobre, né, pensar sobre, debater, né, se colocar nesse círculo de debate, de reflexão. Uma coisa interessante que eu ouvi uma vez é a seguinte, que todas as pessoas têm lugar de fala, mas nem sempre elas têm o protagonismo nessa fala. E aí é que está a diferença, né? Então, na discussão sobre o racismo, todas as pessoas têm lugar de fala, mas as pessoas negras devem ter o protagonismo, porque elas falam, porque elas conhecem, porque, infelizmente, elas sentem na pele. O que também não significa que nem todas as pessoas são especialistas, elas também não são obrigadas a saber sobre o racismo, né? Há questões, nós vivemos num momento nos últimos 10 anos, num momento muito frutífero, com muito debate, com muitas publicações, mas, por outro lado, o racismo ainda é um tema tabu na sociedade brasileira, o que significa dizer que muitas pessoas negras também ainda estão se iniciando nessa discussão. Então, elas não têm a obrigação de saber e de responder a todas as questões. Mais uma vez, eu volto a lembrar que a internet está aí para nos ajudar nisso, né? Marivane, eu quero agradecer a tua presença. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E que mais conversas como essa possam acontecer e que mais informações possam ser propagadas. Muito obrigada, Jade, eu agradeço. Eu acho que é fundamental o debate sobre o racismo, como você falou no início da nossa conversa, né? Conversando e refletindo que a gente vai vencer esse problema. Tomara que sim. O Entre Conversas fica por aqui, até a próxima edição. Tchau!